O número de mortes e feridos no trânsito em Matão segue em alta e, além das estatísticas, as histórias pessoais mostram o tamanho da dor e das sequelas deixadas por esses acidentes. De acordo com o ortopedista Murilo Quarteiro, da equipe de trauma do Hospital Carlos Fernando Malzone, quando os acidentes não são fatais, acabam provocando ferimentos graves e deixam sequelas que podem até levar à morte. A questão dos acidentes, dos politraumas, eles são muito graves, né, na saúde pública. Principalmente esses politraumas podem causar traumatismo craniano, né, o chamado TCE, fraturas, amputações, queimaduras e até mesmo dano psicológico às vítimas, né? Agora, doutor, tem as sequelas, né? Que tipo de sequelas essas pessoas, vítimas, né, costumam levar até para o resto da vida, inclusive, né? A depender da energia do trauma, da energia cinética que aconteceu, esses traumas podem ser leves, banais, assim, coisas simples, a coisas mais sérias, mais graves, né? Uma fratura que pode culminar com uma debilitação muito importante, um afastamento temporário ou permanente do serviço e coisas mais graves, até com lesão de coluna vertebral, causando até uma plegia, né? Uma perda de movimento dos membros, ou até mesmo, infelizmente, algum TCE com algum dano cerebral muito grave que pode causar alguma grande perca funcional permanente ou, infelizmente, até mesmo óbito, né? Há 3 meses, o eletricista e atleta amador de basquete Edson Juliano Rosa, de 37 anos, sofreu um acidente de moto gravíssimo. Depois de cirurgias delicadas e uma internação complicada, ele agora se recupera em casa e necessita de uma cadeira de rodas para se locomover. Edson sofreu múltiplas fraturas na perna, braço e mão. Então, eu estava descendo a trollédia sentido centro ali, né? E o carro estava subindo em fluxo, sentido popular ali, o bosque. Aí ele cruzou a minha frente, sentindo o bosque. E a minha reação, não tive nenhuma reação, né? Porque a hora que ele cruzou muito rápido, eu só tive o momento de fechar o olho e rezar, né? Eu não consegui fazer mais nada. Aí só virei a moto. Aí foi quando eu bati com esse lado direito do meu corpo inteiro no carro. Aí eu cheguei a capotar por cima do carro e caí no chão, né? Aí quando eu caí no chão, essa minha perna estava para trás, a perna direita, né? Tava quase aqui no meu peito, assim. Aí quando eu fui pegar a perna, a mão minha direita estava para baixo, porque quebrou também. Aí eu lembro que eu peguei a perna com a mão esquerda, coloquei no lugar, me escorreguei mais um pouquinho para frente. Aí só fiquei esperando e rezando ali, para nada acontecer pior, né? Porque eu caí do outro lado da avenida. E podia também vir um carro ali passar por cima de mim. O contrafluxo do trânsito ali. Só que aí, graças a Deus, não tinha nada, né? Aí só escorreguei mais um pouquinho e parei ali. Aí só esperar chegar o SAMU, chegar todo mundo. E foi uns minutinhos ali de muita tensão ali, muita dor. Você recorda de tudo que aconteceu até a chegada ao hospital? Sim, eu lembro de tudo. Não apaguei, não esqueci nada. Eu lembro até a ambulância andando devagarzinho ali e eu senti na dor, que toda vez que mexia a ambulância, mexia a perna, aí doía, né? Muita dor. Ah, bastante. Até chegar no hospital, porque na hora que chegou no hospital lá também foi quando eles rasgou a calça, né? Tirou a pressão que estava segurando, aí eu vi o joelhão cair para um lado assim, e aquele sangue todo. Aí nem tive coragem de olhar assim, né? Mas eu lembro que tinha uma coisa branca para fora assim, que eu acho que era o osso. Aí depois isso aí, nós ficamos no hospital lá. Deve ter batido um desespero aí. Ah, bateu, assim, né? Eu só pensava assim na minha mãe, né? No meu irmão, na minha irmã, nos meus filhos. Porque eu tinha chance de morrer, né? Aí eu fiquei meio assim, né? Mas deu tudo certo. O acidente de Edson aconteceu na noite de Corpus Christi. De lá para cá, ele conta com o apoio da irmã e da família para superar o trauma e o que ainda vem pela frente. Ainda bem que ele estava lúcido. Aí a socorrista, a próprio rapaz que colidiu com ele, pegou o celular e perguntou para quem que ia ligar. Aí ele pediu para ligar para mim. Aí na hora que ligou, já perguntei, porque viu outra pessoa com o celular dele, né? Eu falei assim, o que está acontecendo? Ele falou, você é irmã do Juliano? Eu falei, sou. O que aconteceu com ele? Ele falou, sofreu um acidente. Eu falei assim, mas ele está respirando? Ele está lúcido? Tá. Eu falei assim, como que ele está? Eu falei, ele está pedindo para te ligar. Eu falei, vai para o hospital, que ele não fraturou a cabeça, nada, mas o caso dele é grave. Nisso o socorrista chega e fala, fala para ela ir logo para o hospital, que o caso dele é grave. Mas a gente conversando com ele, né? Aí já liguei para o meu filho que estava no centro. Meu filho chegou primeiro que ele lá no hospital.
eu me troquei correndo, meu marido, fomos para lá, nós chegamos antes dele, do SAMU chegar. Esse é um desespero muito grande, porque eu trabalho na área da saúde já há 36 anos, assim, eu não sou médico, mas eu tenho bastante noção do que é sequela de um acidente. E quando eles falaram que ele tinha fratura exposta no joelho, a minha preocupação era dele ter hemorragia ali no local, ter pego uma femoral e ter uma trombose ali no momento e ter uma morte instantânea. Porque o ruim do acidente, gente, é o pós, não é ali no momento, né? Porque às vezes a pessoa ela não é vitimada no momento do acidente, mas ela é vitimada depois. Então, assim, um alerta, né, que eu mesmo trabalho no hospital todo esse tempo, a gente cuidar do paciente é uma coisa, agora quando é o seu ente querido, e assim, é muito difícil. Eliandra, o Juliano passou, né, por diversos procedimentos cirúrgicos, né? Queria que você explicasse um pouco aí, daquele dia até agora, né? Quais foram os procedimentos pelos quais o Juliano passou? Então, naquele dia, realmente, assim, eu senti a presença de Deus, porque meu irmão ele teve muito sangramento, ele teve um déficit muito grande de hemoglobina, né, e o hematócrito. Ele ficou 9 dias, gente, com fratura exposta, sem poder operar, para desinchar, né, principalmente ali a coxa, por causa ele teve 6 fraturas de fêmur, fratura exposta no joelho e 2 fraturas na mão. E o medo maior era da trombose, né, porque se tem trombose ele pode ter embolia, ou pulmonar, ou direto no coração. Esse medo era muito grande. Aí, graças a Deus, Deus estava presente. Ele tremia, para vocês terem noção de uma dor, de uma fratura, a gente quebra um dedinho, a dor é muito forte. Agora, ele tinha ali, ó, N fratura, tudo do lado direito. Ele tremia o tempo todo, assim, na maca. Foi feito o primeiro procedimento, foi o fixador, para fixar esse fêmur, para evitar de ter fratura exposta, porque ele fraturou e permaneceu dentro do músculo, ali dentro da pele. Agora, o joelho não, o joelho ele abriu. Então, a patela ele perdeu no local, né, e ficou aquele joelho aberto. Aí, lá no dia que ele chegou, os médicos estavam presentes na enfermaria, na emergência e urgência, fez a sutura. Nisso, o doutor ele veio, depois fez o fixador, e depois a gente passou para o doutor Edson Bergamaschi. Aí, ele esperou 9 dias para desinchar. Aí, ele teve esse déficit de hemoglobina e hematócrito, não podia operar, porque estava muito baixo. E quando toma anestesia, principalmente a RAC, ele afina ainda mais o sangue, aumenta ainda mais a chance desse paciente ter hemorragia. Aí teve que esperar 9 dias para melhorar o edema, e onde é que eu tive que fazer a campanha. Eu agradeço a TVM também pela oportunidade que deu para nós. A gente conseguiu os doadores necessários para estar repondo esse sangue que estava mandando para ele. E ele fez a cirurgia com o Dr. Edson no 10º dia de fratura. Ele fez a cirurgia, o doutor Edson ele fez tudo no mesmo dia. Ele corrigiu aqui o fêmur, tirou o fixador, colocou a hastes e o spino, refez o joelho dele, né? Suturou onde tinha que corrigir a sutura aí na perna, e na mão ele só imobilizou. A mão ele não operou ainda. Se Deus quiser, não vai precisar operar. Mas foi 5 horas e pouco de cirurgia. Casos como o de Edson evidenciam o impacto dos acidentes de trânsito. Além do sofrimento pessoal e também familiar, eles acabam lotando setores de emergência e aí sobrecarregam o sistema de saúde. Nesta semana, a Prefeitura de Matão, por meio do Departamento de Trânsito, reuniu representantes de empresas e setores de segurança para discutir medidas de mitigação. A preocupação é com o grande fluxo de funcionários que engrossa o trânsito nos horários de pico. Nesta segunda-feira foi realizada uma reunião pela Prefeitura, em parceria com empresários e representantes de empresas aqui do município, referente ao trânsito de Matão. Vamos começar então a explicação sobre o que foi essa reunião com o prefeito aqui de Matão, Cido Ferrari. Bom, prefeito, quais medidas a Prefeitura ela pretende tomar em relação ao trânsito de Matão? Primeiro eu quero cumprimentar você, todos os colegas das indústrias, né, que estão interessados em participar dessa discussão, pelo fato da importância, né, desse tema que realmente tem causado preocupação aí, tanto para nós, pessoas do poder público, quanto para as empresas, a gente percebeu isso. E nós temos as nossas propostas, né? A gente tem várias ações, né, em andamento, no caso licitações de proposta para colocar radar na cidade, a gente tem algumas propostas de melhor sinalização, embora a gente já vem fazendo, mas o que eu mais penso é conscientizar as pessoas. Para conscientizar as pessoas temos que alinhar.
para alinhar a gente tem que conversar. E hoje aqui eu acho que foi muito interessante, muito produtivo. Eu acredito que a partir daí, com certeza, a gente tem a tendência a melhorar esse mal que vem ocorrendo aí na nossa cidade, que são os acidentes de trânsito. O que a Prefeitura pretende, então, é acabar envolvendo a população nessas mudanças? Olha, através de discussões, né? Discussões, conversa, muitas vezes a palestra, muitas vezes uma panfletagem, muitas vezes, enfim, às vezes radares, né? Eu acho interessante porque na medida em que a pessoa sabe que ele pode ser multado, com certeza ele vai saber que se ele fizer o certo ele não vai ser, e a multa ela é complicada para todos nós, principalmente o povo de Matão, que é um povo assalariado, né? A maioria são operários, enfim, então a gente não quer que isso ocorra, mas a gente quer que não aconteça o acidente. Bom, o Robson, os números de acidente aqui em Matão, eles acabaram aumentando nos últimos tempos? Sim, nós temos aí acompanhado as estatísticas, né? Através dos portais de informação, a gente percebe um aumento de um ano para o outro, né? O Robson, e através das observações que vocês fazem, quais são os principais fatores observados nesses acidentes? Bom, a gente percebe o seguinte, a pressa das pessoas, né? A velocidade é o maior inimigo de um trânsito fluido. Então a gente percebe que as pessoas, na ânsia, na pressa de chegar em casa ou nos seus compromissos, acabam aumentando a velocidade. Então por isso que nós estamos aqui hoje, a ideia é falar com as empresas, porque grande parte da população passa por essas empresas durante o dia. Então eles têm um alcance muito grande na disseminação da cultura da responsabilidade no trânsito. Através dessa discussão também já tiveram algumas ideias que vocês pretendem adotar nos próximos meses? Sim, nós fizemos aqui um brainstorm, conversamos bastante, várias ideias surgiram, várias possibilidades para que a gente possa ter uma intervenção mais efetiva no dia a dia da cidade. Robson, durante a reunião você acabou citando um número interessante referente aos acidentes que aconteceram em Matão. Qual que é o número exato de acidentes que aconteceram até em julho deste ano? Bom, pelo portal do Infociga, né, que é um órgão do Detran, nós conseguimos aí um número de 154 acidentes que aconteceram de janeiro a julho, um aumento exponencial com relação ao ano passado. E voltando ao nosso personagem, vimos o drama que o Edson e a família dele enfrentam desde o acidente. Uma rotina de superação marcada pela dor e pela esperança de recuperação. E é nesse momento difícil que ele e a irmã encontram forças e deixam uma mensagem e um apelo que fazem a gente, que é motorista, refletir um pouco sobre o nosso comportamento no trânsito. A vida é muito curta, né? E qualquer coisa de fração de segundo você pode perder. Então, quando você está dirigindo um carro ou uma moto, você tem que estar prestando atenção não só na sua vida, mas ao redor. Então, freia um pouco, diminui um pouco, porque a vida é muito rápida. Você está querendo gastar ela num trânsito, né? Então, a minha ideia é essa, frear um pouco todo mundo. Eu quero te ver jogando basquete o mais brevemente possível. Ah, se Deus quiser, ano que vem estamos de volta aí para brincar um pouquinho, né? Voltar essa atividade aí, que esporte é vida, né? E viver é muito bom, cara. Eu tive essa sensação de morte aí, então é complicado. Então tem que valorizar a vida assim. É isso aí. Leandra, tomara, né, que a recuperação seja mais rápida possível, né? E que tenhamos o Juliano aí num outro cenário, né? Uma quadra de esportes, por exemplo, logo. Acompanhando os filhos dele, né, que convivendo com a família. Ele falou da sensação de morte, né, mas a sensação de morte ele teve mesmo foi no dia que ele foi diagnosticado com trombose, que o doutor falou que ele poderia morrer a qualquer instante. Aí nesse dia ele ligou desesperado, chorando. Então só reforçando, né, ter mais atenção no trânsito. Também serviu de alerta para mim, porque a gente que é profissional, que nem você para vir até aqui você usou o quê? Para achar o endereço, o celular, né? Então a gente tem que estar atento com o uso do celular, porque o celular, a gente usa muito o Waze, tira um pouco a nossa atenção. Então, quando sair de casa, a gente tem que estar também se monitorizando, porque às vezes você pode estar lesionando, tirando a vida de alguém e a sua também, né? E se com a bênção de Deus ele vai se recuperar logo. O doutor, quando ele passou o mês passado, falou que ele tinha mais 3 meses para ele começar a fazer uma fisioterapia, mas só dele estar aqui vivo, lúcido, né, com a família, isso que é importante.